Bom, então vamos começar pelo começo. É óbvio, a gente precisa entender direito o que é uma startup, né? E você vai perceber que existem diversas definições sobre o que são startups. Cada autor, cada pessoa do ecossistema dá uma definição diferente. Para mim, startups são organizações que buscam resolver um problema de uma pessoa, de uma sociedade, ou a famosa dor, se utilizando de tecnologia para fazer isso de uma maneira disruptiva e escalável. Agora você vai ter diversas definições e isso não é um problema, é mais para que a gente possa se situar sobre o que a gente está tratando e possa diferenciar empresas tradicionais de empresas consideradas startups. Um questionamento que se faz, ou uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é o seguinte: a startup tem que ser nova, tem que ser uma empresa nova, tem que ser uma empresa recente? Isso é muito debatido, isso é muito discutido. Algumas pessoas acham que sim, eu particularmente acho que não. Acho que startup tem mais a ver com mentalidade, com o jeito de fazer negócios, com a maneira diferenciada de fazer negócios, do que se ela tem 5 anos de idade, por exemplo. Se você for parar para pensar na Uber, a Uber foi criada em 2009, Então aqui, quando a gente está gravando esse vídeo, já tem 10 anos de Uber. Será que porque ela tem 10 anos de idade ela não é uma startup? Ou será que a Amazon é uma startup? A Amazon já tem mais de 20 anos de idade. O Airbnb foi criado em 2008. Então, na minha definição, não cabe muito essa questão de a empresa ser recente, ser nova, ter até 5, 7 anos ou não. Mas você vai ver algumas definições na internet que tratam disso também. Para mim, o caso é mais de ser uma empresa com uma mentalidade diferenciada que vá buscar resolver dores da sociedade, das pessoas, se utilizando de tecnologia para fazer isso de uma maneira disruptiva e escalável. Bom, e claro, para que você não fique só com a minha definição de startups, eu vou te passar a definição do Eric Ries, que é o autor do livro A Startup Enxuta. Vou ler aqui para que não haja nenhum erro. Para o Eric Ries, uma startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Então você vê que para o Eric Ries, as questões principais são instituição humana, ou seja, esse componente humano é muito importante de ser colocar nesse ambiente de tecnologia, então ele foca muito na questão humana e a questão de extrema incerteza. É claro que o empreendedorismo em geral, abrir empresas, etc., já envolve muita incerteza. Mas o ponto do Eric Ries é que aqui é de extrema incerteza, um grau de incerteza muito forte, muito maior. E não deixa de ser verdade, é claro que ele está certo também. Porque quando a gente lida com empresas que buscam uma escalabilidade muito alta, um potencial de crescimento muito alto, naturalmente o risco vai ser maior também do que uma empresa tradicional. Eu costumo fazer a comparação de que se você abrir uma sorveteria na esquina, você vai ter muito risco, é natural da atividade empreendedora. Mas é uma sorveteria na esquina, é um modelo de negócio já testado, já tem demanda, já se conhece o produto. Então, o grau de risco não é tão elevado assim. É claro, não é tão elevado porque não tem um potencial de crescimento gigantesco, uma escalabilidade rápida como tem uma startup. Então, por isso que ele faz essa questão de frisar a questão da extrema incerteza. E aí, em torno das startups, surgiu um ecossistema. E por que se chama de ecossistema? Justamente porque compartilham uma cultura muito parecida e porque elas se retroalimentam. Então, nesse ecossistema, a gente tem as startups em si, nós temos os coworkings, nós temos os investidores, os anjos, os fundos de investimento, private equity, nós temos as aceleradoras, as incubadoras. Todo esse ecossistema se retroalimenta e é interessante porque eles têm um padrão já de pensamento, todos eles pensam e enxergam startups ou formas de investir, modelos, teses, de uma mesma maneira. E, claro, falam a mesma língua. Então, por isso que a gente chama isso de ecossistema, porque tem essa mentalidade muito parecida e porque uma retroalimenta a outra. Eu trouxe alguns números aqui sobre o mercado para você. Esses números, eles obviamente não são corretos, porque são números que as próprias startups alimentam e tem muita startup por aí que está lançada, que está funcionando, mas que não faz uma associação, que não faz questão de dar esse número. Então, são números básicos para que você tenha uma noção do mercado. Hoje, no Brasil, registradas, nós temos mais de 10 mil startups registradas. Nós temos mais de 700 coworkings registrados no Brasil.
De aceleradoras e incubadoras nós temos 400, né? E se você for parar para pensar, o potencial de investidores anjo, por exemplo, né, já tem muitos investidores anjo, não existe um número sobre a quantidade de investidores anjo. Mas se você for parar para pensar que qualquer pessoa com um pequeno capital, um razoável capital disponível para investimento é um potencial investidor anjo, basta que haja uma educação, basta que ele entenda o funcionamento, como funciona o ecossistema e o investimento anjo, juntando todos esses números, você vai ver que o potencial de mercado é absurdo de startups no mundo e no Brasil, né? Para ilustrar isso também, hoje no Brasil, quando eu estou gravando esse vídeo, nós temos já 6 unicórnios, né? Que são aquelas startups avaliadas em mais de R$1 bilhão. O nosso primeiro unicórnio foi a 99 Taxi, que foi comprada pela Didi, a chinesa, concorrente da Uber, né? Ela foi a primeira empresa a ser avaliada em mais de $1 bilhão, $1 bilhão, tá? Esse foi o nosso primeiro unicórnio. E aí nós temos Nubank também, que já ultrapassou em muito essa avaliação de $1 bilhão. Nós temos a Gympass também, que já ultrapassou essa avaliação de $1 bilhão. Nós temos a PagSeguro, nós temos a Stone, que são mais duas empresas que há uma divergência aí no mercado, se elas são consideradas startups ou não. Vem daquela definição que a gente tratou há pouco no vídeo sobre o que é, o que não é startup, mas boa parte do mercado considera essas duas empresas como unicórnios.